Olá, estamos em mais um Compartilhe Vida e hoje eu trouxe um convidado muito especial para compartilhar uma palavra da parte de Deus com vocês. Antes eu quero ler um versículo que tem muito a ver com essa pessoa. Fica em Provérbios 13, versículo 14, que diz assim: a instrução dos sábios é fonte de vida e tem o poder de distanciar o ser humano das ciladas mortais. Por que eu li esse versículo? Porque essa pessoa que eu trouxe hoje para falar com vocês é um homem de Deus e é um homem muito sábio, né? A pastora Mel, que já gravou aqui comigo, aliás, eu gravei na casa dela, e compartilhou também uma palavra com vocês, ela sempre fala, né? Ela sempre cita sobre a sabedoria dessa pessoa, sobre o quão importantes são as palavras que essa pessoa pronuncia, que essa pessoa libera. E o convidado de hoje é um convidado muito especial também porque ele é meu amigo, ele é amigo do meu esposo há muito, muito tempo, desde criancinha. Ele é líder de adolescentes, ele é professor de escola bíblica, ele é diácono e ele é um monte de coisa. Resumindo, ele é um servo de Deus, um filho de Deus, uma pessoa que eu admiro muito. Por isso que eu trouxe o presbítero Rodrigo. Brincadeira. Não é presbítero não, gente. É que a gente brinca com ele, mas é o Rodrigo. Olá pessoal, já estou aqui. Tá com você a palavra, Rodrigo, fica à vontade. Tá legal, obrigado, Paula. Nada. Agradeço pelo convite, agradeço pela oportunidade aqui de estar participando junto com você, tá colaborando, tá ajudando, sempre que precisar, seja aqui na frente, que não é tão confortável, mas seja da forma que for, sempre quero estar aqui com vocês. Amém. Mas é isso, palavra, a gente sempre tem coisas para falar, coisas de Deus, coisas agradáveis, e eu vou datar aqui o seu vídeo, vou realmente colocar uma data, talvez futuramente, daqui a 5, 10, 15 anos, o pessoal vai saber qual é o dia que a gente tá. Legal. Isso não é tão interessante para vídeo, porque o interessante é ficar bem atemporal, mas é falar o que aconteceu ontem na pregação da pastora Cristina, que ela falou sobre amizade, falou algumas coisas, não vou entrar muito a fundo nisso, porque a minha intenção é falar algo mais ou menos o contrário, porque a pastora Cristina ela falou mais referente sobre as coisas ruins que acontecem sobre a amizade entre irmãos, entre amigos, entre parentes, entre tudo isso, sobre as brigas que acontecem. E eu gostaria de falar algo um pouquinho do contrário, que é sobre a amizade, sobre as coisas boas que a amizade traz. E sobre isso eu queria falar sobre a nossa amizade entre entre você, o Silas, tem o Theo também, que são pessoas que estão há muito tempo na minha vida. Eu tenho alguns outros amigos também, bons amigos, mas vocês são as pessoas que estão mais próximas de mim. São pessoas que eu posso dizer que são verdadeiros amigos. Tem o Silas e o Edivaldo, que é o Theo, do qual eu sou bem mais próximos deles, a amizade é bem mais junta, mas a minha amizade com você é uma amizade da qual eu posso falar que é verdadeira. E jamais vou deixar de conversar com você, jamais vou deixar de estar junto com você em momento algum. Mas isso é só mais um agradecimento, é só mais uma demonstração de carinho para que todos saibam disso. Mas o que eu quero falar verdadeiramente é sobre sobre todo mundo, sobre todas as pessoas que existem dentro da igreja, fora da igreja, mas principalmente das pessoas que estão na igreja.
é algo que eu costumo falar bastante, é sobre a gente, que às vezes a gente não se sente tão importante, mesmo estando trabalhando, mesmo estando ajudando ali na obra, às vezes sendo líder, pastores, ou sendo um membro. Às vezes a gente se considera apenas um membro, apenas mais uma pessoa ali dentro, mas a gente pode ver vários exemplos na Bíblia de pessoas que talvez a gente nem conheça, ou talvez a gente não lembre o nome, ou pessoas que a gente conhece, gosta, mas na verdade não são pessoas teoricamente não tão importantes assim. Por exemplo, tem Bartolomeu, não sei se alguém vai lembrar de quem é Bartolomeu na Bíblia, mas Bartolomeu foi um dos 12 discípulos de Jesus, um dos 12 escolhidos por Jesus Cristo. E a gente, além da conversão dele, como foi, a gente não conhece mais nenhuma história dele. E ele foi um dos 12 discípulos. Ele é um dos 12 que Jesus escolheu. Jesus passou a noite inteira orando e foi um dos 12 escolhidos. Teve Judas Iscariotes, que foi um escolhido, mas de uma forma diferente, que ele traiu Jesus. Mas ele foi escolhido de uma forma certa, de uma forma direta, para que ele traísse Jesus. Mas Bartolomeu não, foi escolhido para que Jesus fosse levado para todas as pessoas. Mas a gente não conhece a história dele. Tem lá em Crônicas, 1 Crônicas do capítulo 1 ao capítulo 7, é só falando sobre pessoas, sobre mães, sobre pais, sobre filhos. É só descendência atrás de descendência de Israel. E a gente pode ver que lá no capítulo 4, no verso do 9 ao 10, fala de um homem chamado Jabes. Ninguém fala sobre a mãe dele, ninguém fala sobre o pai. É só falado que ele nasceu, de que a oração dele foi algo que mudou a história da família dele, mas a gente não sabe o que aconteceu antes, a gente não sabe o que aconteceu depois. O que a gente sabe é que ele mudou a história da família dele, e ele está ali na Bíblia, está sendo citado em 2 versículos, mas a gente não conhece o que ele fez. A única coisa que a gente sabe é que foi grande, e foi grande para Deus. Talvez para as pessoas que estavam ali junto dele, ninguém sabia, ninguém conhecia ele, ninguém poderia falar nada sobre ele. E tem também Barnabé, que foi um homem que esteve ali junto com Paulo. Inicialmente, na conversão de Paulo, se a gente for ler Atos, a gente pode ver que sempre é citado Barnabé e Paulo, Barnabé e Paulo, até que chega um momento que passa a ser citado Paulo e Barnabé, e logo depois é apenas falado sobre Paulo. E Barnabé foi talvez o homem que fez com que Paulo fosse quem ele foi. Foi o apóstolo Paulo, ele talvez seja o maior missionário da história da humanidade. As cartas da qual Paulo escreveu, elas convertem em pessoas até hoje. E tudo isso porque Barnabé ajudou Paulo lá no começo da carreira de Paulo. Então, que a gente não se sinta inferior, seja porque a gente não seja ministro de louvor, não seja pregador, não seja líder, mas a gente é importante para todas as pessoas. Da mesma forma que Paulo, ele falou que todos os membros do corpo são importantes, seja o dedinho, seja a cabeça, seja o braço, o corpo inteiro, todo mundo é importante. Então que ninguém se sinta inferior a ninguém em momento algum, pelo contrário, saiba que é extremamente importante, seja ela pastor ou uma pessoa que acabou de chegar hoje na igreja. Então se sinta extremamente importante. Amém. Glória a Deus, Rodrigo, por essa palavra, né, que você que está aí do outro lado, eu não sei aonde você está, como você está, né? Mas Deus está te dizendo através da vida do Rodrigo que você é importante. Você é importante para Deus, você é importante para alguém, para muitas pessoas você é importante, né? Não importa o que você faça, né? Não importa se você está sendo visto, você é importante. E Rodrigo, eu quero te agradecer também pela sua amizade, né? Dizer que eu, Silas, as meninas amamos muito você. Sim. E te admiramos muito. Você é um homem de Deus, né? E a gente ri muito com o Rodrigo porque ele é quieto. Teve uma época que a gente nem... Eu, né? Que o Silas e o Theo já conhecem ele desde pequenininho. Mas no início, quando a gente
conheci o Rodrigo há 15 anos atrás, ele mal falava, a gente mal conhecia a voz dele, daí Deus, né, trabalhou na vida dele e hoje ele fala bastante, vocês viram? E o Rodrigo é uma bênção de Deus, um homem de Deus, né, o noivo da Maiara. Sim. Um beijo, Maiara Silva, MJ. E é isso, né? Compartilhe vida, compartilhe a palavra de Deus, deixe Deus te usar como o Rodrigo, né, está se deixando usar. Seja amigo também de alguém, aproveitando a palavra da pastora Cristina, a palavra do Rodrigo. Seja um bom amigo, esteja à disposição. Você pode fazer pessoas muito felizes, né? Mudar histórias com a sua amizade. Que Deus abençoe você. Quero agradecer o Rodrigo, que participou hoje, vai participar mais. Quero agradecer o Silas, que está gravando hoje para nós. E que Deus abençoe você. Tchau.